é um prazer para a gente, como igreja, poder congregar, estar junto para louvar e adorar. Ser igreja é uma coisa tão preciosa na nossa vida, porque a gente se reúne com pessoas que compartilham da mesma fé e da mesma alegria de poder louvar e adorar a Deus. E quando a gente se reúne como igreja para a gente poder estar cantando, adorando, né? Vendo uma ministração como essa através de um teatro, revendo tantos princípios importantes para nós como vida, né? de vida cristã. Isso é tão precioso para nós. É uma alegria muito grande para a gente ver a igreja do Senhor Jesus andando, caminhando e crescendo, né? É muito importante para a gente ter o entendimento de que ser igreja, ela vai muito além da placa, ela vai muito além da denominação, né? Vai muito além de um modelo, vai muito além de tudo aquilo que é visível, né? Porque a igreja é o corpo de Cristo, ela é espiritual. Então isso é tão precioso para a gente, porque nós fazemos parte de um grande projeto de Deus. E isso, para nós, é um desafio muito grande. É um desafio porque nós vivemos num mundo onde as pessoas elas estão, infelizmente, né, cada vez mais aprender a viver sozinha. As pessoas não têm mais o hábito de compartilhar, de estar junto, de conversar, porque tudo é muito rápido, né? Tudo acontece muito rápido, as informações, os problemas, é tudo muito rápido. Então a gente trabalha, a gente faz tanta coisa, os filhos crescem, a gente nem percebe, e é tanta coisa que a gente tem que fazer, que a nossa vida ela é uma corrida muito grande, e a gente tem visto que um dos piores males, né, que a sociedade tem enfrentado nos dias de hoje é um transtorno de ansiedade. As pessoas estão ansiosas, as pessoas elas não conseguem mais aproveitar nada, porque tudo é fast food, né? Comida rápida, tudo. A gente não tem mais paciência. Se você chegar num restaurante e ficar 10 minutos esperando para receber ali o pedido, você já fica nervoso, porque 10 minutos é muito tempo, não é verdade? A gente imagina isso. E é interessante que a igreja, né, ela é instituída por Deus. E a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, Deus não tem tanta pressa como a gente. E às vezes a gente pensa que formar uma igreja é uma corrida de 100 metros. E na verdade não é. Você edificar uma igreja, na verdade, é uma maratona. Você não planta uma igreja em um mês. Você não planta uma igreja em um ano. Você não planta uma igreja em 3 anos, mas você planta uma igreja durante toda a tua vida, né? Então, ser igreja é isso. É uma diferença muito grande. Quando nós falamos sobre plantação de igrejas, a gente pensa que plantar igreja é você alugar um salão, montar tudo, né? Fazer toda a estrutura e falar, plantei uma igreja. Não, pelo contrário. Plantar uma igreja, isso faz parte, lógico, né? Mas é ganhar almas para Jesus, é discipular essas pessoas, é você cuidar dessas pessoas, zelar pela vida delas espiritual, edificar essas pessoas no fundamento que é Jesus, né, a pedra principal. E na verdade é um processo longo, é um processo que demanda uma vida inteira. Nós não podemos sermos impacientes, pelo contrário, Jesus nos chamou para uma obra que não é uma obra qualquer, é uma obra muito preciosa. Nós acabamos de inaugurar agora mais uma igreja, né? Lá no Quintino 2, uma casa, mas é uma alegria para a gente, porque numa garagem de uma casa que nós alugamos, com muito sacrifício, pagando ali um aluguel de uma casa para que a família pastoral ali pudesse morar, mas eles abriram, né? A gente já alugou com esse propósito. Mas eu tenho falado isso para eles, né? Que edificar uma igreja não é uma coisa que acontece, né, assim tão rápido. Porque a nossa preocupação não é simplesmente você plantar igrejas nos bairros. Não, é você gerar Cristo na vida das pessoas.
Então, nós como igreja, nós temos um desafio muito grande. É continuar fazendo isso, porque não é fácil, demanda muita paciência, muita dedicação, muito compromisso. Os obreiros que assumem esse desafio, né, são pessoas que a gente vê que abrem mão de tantas coisas, tantos projetos, mas por amor a Jesus, por amor ao reino de Deus. E a gente vai caminhando, porque ao mesmo tempo que a gente ensina, nós aprendemos também, né? Estava vendo aqui essas ministrações através do teatro, e eu pensando assim, meu Deus, né? Como é precioso a gente ver a evolução das nossas ovelhas, né? A gente fica tão feliz de ver as pessoas crescendo, aprendendo, né? E cada vez, olha, ministrando aqui. Então eu estava vendo aqui o Leandro, né? A Gerlane, então todo o pessoal. E a gente fica tão feliz de ver como eles têm sido usados por Deus, né? Eu estava vendo aqui, o Cainão estava louvando aqui, tocando violão. Cadê ele? Já foi, está aqui, né? Tocando violão aqui, ficou tanto tempo com a gente também lá, né? No Parque Ribeirão Preto. E eu vi ele tocando aqui, eu falei, meu Deus, olha só, né? Que legal. E é muito gostoso a gente ver isso. É muito prazeroso para a gente. E pastor Serafim, a pastora Fátima, eu sou suspeito de falar, porque, né? Se eles têm 23 anos de conversão, são 23 anos que a gente está junto, né? Porque eles se converteram, já foram para a igreja que a gente congregava. Então, são muitos anos de amizade, né? De caminhada aí, juntos como irmãos na fé, junto como obreiro, né? Eu acho que nós já passamos tudo quanto é estágio na igreja, né? Serafim, a Fátima. Eu acho que a gente já foi introdutor, diácono, tudo que você imaginar que tem na igreja, alguma coisa nós já passamos por aí, né? O pastor João Camilo também, com a pastora Adriane, olha só, né? Tantas coisas também, né, João? Eu acho que é por aí também, uns 23 anos também, né? Vocês chegaram mais ou menos da mesma época, eu acho, na igreja, que nós nos conhecemos, né? Você já é convertido já há mais de 50 anos, né, João? Mais de 50? Tô brincando, viu? Eu não tenho nem isso de idade. A Adriane já tem, né? O João não tem ainda. Estou brincando. Eu brinco demais com eles, né? Mas o Luciano Cacarino, uma grata surpresa. Para mim, eu falo assim, olha, foi um dos presentes mais lindos que eu já recebi de Jesus na minha vida. Verdade, para todo mundo eu falo. Eles vieram de uma outra denominação, mas aí eles se converteram e vieram para a nossa igreja. Estou brincando, viu, gente? Estou brincando, viu? Mas já eram convertidos, né, de uma outra denominação. Aí eles vieram para a nossa igreja lá na sede, no Jardim Novo Mundo, ficaram com a gente lá um tempo e depois assumiram o compromisso de ir lá pastorear também, ali no parque, né, São Sebastião. Então lá fazendo um trabalho muito lindo, de excelência também. E a gente está tão feliz, porque tudo isso faz parte, né, do nosso chamado, daquilo que Deus colocou na nossa vida. Então eu queria só deixar hoje, na verdade, uma palavra para vocês, para nós. Uma palavra para nós. Eu não vim aqui hoje para pregar uma mensagem de doutrina, uma mensagem de ensinamento, porque todos nós aqui congregamos, todos nós aqui temos nossos pastores que ensinam a igreja com excelência, são homens e mulheres aqui de Deus que eu conheço profundamente. Mas eu vim para trazer um recado, né? Curtinho, mas eu creio que é algo que vem para edificar também a nossa vida, tá bom? Então, se você puder abrir a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 22. Efésios, capítulo 2. Versículo 19 até o versículo 22. Amém? Todos encontraram? Muito facinho de achar, né? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se
um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer o privilégio de poder ministrar a tua palavra nessa noite, ó Pai. Senhor, com muito temor no coração nós temos, ó Senhor, porque sabemos que a tua presença está neste lugar. Que, Senhor, a tua unção seja derramada sobre a nossa vida e que aquela palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero transmitir para a tua igreja nessa noite. E o Senhor pode estar derramando sobre nós a revelação da tua palavra. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo era uma das pessoas mais apaixonadas, né, pela igreja. Paulo foi um plantador de igrejas, não simplesmente para se tornar conhecido, famoso, porque ele mesmo corria dessas coisas. Mas ele tinha uma paixão tão grande por Jesus e ele entendeu o propósito de Jesus para os seus discípulos, que era compartilhar o evangelho. Falar de Jesus é você compartilhar a revelação das boas novas. E isso pode ser feito de diversas formas. Nós temos estratégias, né? Tantas maneiras para a gente poder usar a música, o teatro, tanta coisa, né, que a gente usa para poder divulgar a mensagem do evangelho. Mas uma das maneiras mais... Perdão. Traz um pouquinho de água para mim, alguém aí, por favor. Mas uma das maneiras mais lindas da gente compartilhar o evangelho é através da nossa própria vida, né? Quando nós nos relacionamos com as pessoas, através da nossa própria vida no trabalho, na escola, a nossa própria vida dentro de casa com a família. Obrigado, viu, Marcos? Deus abençoe, filho. Quando nós compartilhamos o evangelho através da nossa vida com os nossos filhos, né? Você ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar, e eles vão aprendendo, vão sentindo prazer de andar com Jesus, e eles vão ter um momento na vida deles que também vão nascer de novo, né? Mas através disso nós vamos influenciando as pessoas através da nossa vida. Isso muitas vezes é uma pregação, né? A nossa vida se torna uma pregação, e isso é maravilhoso. Eu creio que todos nós deveríamos refletir o evangelho através da nossa própria vida, seja em qual ambiente que nós estivermos. E o evangelho, ele é algo tão poderoso, porque ele não é baseado na sabedoria humana, mas na revelação do poder de Deus. O evangelho transforma a vida das pessoas, não porque nós sabemos pregar, não porque nós sabemos falar, mas porque existe um poder em nós, dado através do Espírito Santo de Deus, e que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós pregamos com ousadia, né? Nós falamos de Jesus, nós ministramos sobre Jesus, e o Espírito Santo, ele trabalha convencendo as pessoas do seu pecado. As pessoas se convertem não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. As pessoas se convertem porque elas recebem também da graça de Deus sobre a vida delas, e o véu é retirado, elas se arrependem dos seus pecados, elas nascem de novo, quando elas entendem que elas estão condenadas ao inferno. E o papel da igreja é esse. O papel da igreja é refletir a glória de Deus nesse mundo. Nós não estamos aqui para construir catedrais, nós não estamos nesse mundo para formar denominações, entenda o que eu estou dizendo agora, né? Ou alguma agência humana que vai suplantar tudo. Pelo contrário, nós estamos aqui para dar continuidade a um projeto que começou há 2000 anos atrás. Ninguém aqui pensa de maneira nenhuma de que vai ser mais famoso que o apóstolo Paulo, e nem precisa. Ninguém aqui pensa que vai fazer mais do que qualquer um dos discípulos ou apóstolos de Jesus, ou daqueles que viveram nesses 2000 anos. Pelo contrário, como servos de Deus, nós estamos dispostos a dar continuidade ao papel da igreja. E o papel da igreja é o quê? Continuar edificando uma morada para Deus. Amém? Olha o que Paulo traz como revelação de Deus para a nossa vida.
E é isso que eu queria compartilhar com você nessa noite. O que é ser igreja? O que é ser uma igreja edificada sobre um fundamento sólido, um fundamento apostólico, um fundamento poderoso, aquilo que nós vemos, né, na palavra de Deus. Toda a Bíblia, ela aponta para uma pessoa só, que é Jesus Cristo. Então, os próprios profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam a vinda do Messias. E quando os apóstolos andaram com Jesus, eles aprenderam na fonte. Eles aprenderam de que maneira? Vivendo com Jesus, comendo com Jesus, vendo a maneira que Jesus se relacionava com as pessoas. É interessante mais isso, porque havia uma revelação no Antigo Testamento sobre o Messias, mas os apóstolos, eles andaram com o Messias, eles viveram com o Messias. E quando Paulo ele escreve esse texto dizendo, né, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está dizendo que a igreja é edificada sobre a revelação de que Jesus viria, a revelação de que o Messias, o Salvador do mundo, viria, e também da relação que os apóstolos tiveram com Jesus. O que eles perceberam de Jesus? O que eles viram em Jesus que mudou e impactou tanto a vida deles? Quando eles olhavam para Jesus, eles viam Jesus se debruçar das pessoas excluídas da sociedade. Quando eles olhavam para Jesus, eles viam Jesus sentado e conversando com uma mulher prostituta. Quando eles olhavam para Jesus, ele via Jesus repreendendo as pessoas porque estavam agindo de maneira errada. Estavam defraudando as pessoas, enganando as pessoas, e Jesus corrigia essas pessoas. Eles viram Jesus entrar dentro do templo, virar a mesa dos cambistas, porque Jesus dizia: a casa do meu pai não se tornará lugar de comércio. Olha que coisa tremenda. É isso que os discípulos viram e aprenderam com Jesus. A revelação do reino de Deus. E eles perceberam algo tão poderoso, a maneira que Jesus se relacionava com Deus. Jesus, o próprio Deus, chamava o Deus Todo-Poderoso de Pai. Meu Deus, olha que coisa poderosa. Até aquele momento, os judeus, eles tinham um relacionamento religioso com Deus. Os judeus tinham esse relacionamento religioso, temiam a Deus, tinham fé em Deus, acreditavam em Deus, mas era um relacionamento meio impessoal. Jesus, ele revela para as pessoas que nós poderíamos nos relacionar com Deus de uma forma profunda e íntima. Amém? Isso não é lindo? Não é maravilhoso? Saber que a gente pode se relacionar com Deus dessa maneira, que a gente tem o direito de chamar Deus de Pai. É poderoso demais. Isso para a igreja, amados. Essa é a revelação para nós como igreja. Somos nós, a igreja, que podemos chamar Deus de Pai. E quando o apóstolo está falando aqui com a igreja, ele está dizendo: olha, presta atenção, vocês não são mais deste mundo. Vocês agora são concidadãos dos santos. Vocês fazem parte, né, de uma instituição divina. Não estou falando de instituição humana, estou falando de uma instituição divina. Vocês fazem parte da família de Deus. Essa é a revelação. Vocês podem chamar Deus de Pai. Esse é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, uma coisa tão poderosa que Paulo fala aqui, essa palavra, ela é muito forte, porque ela diz que nós estamos sendo edificados sobre este fundamento. Não é quando você se converte, você ainda não tem esse pleno entendimento. Verdade. Você se converte, você nasce de novo, você sente algo tão maravilhoso na sua vida, você sente o perdão dos seus pecados, você sente que está nascendo de novo mesmo, né? Começando algo novo. Mas você começa a andar com Deus e começa a aprender tantas coisas de Deus na sua vida. Por que Paulo diz que nós estamos sendo edificados? Na verdade, esse processo ele nunca termina. Ser igreja é fazer parte desse processo. Você, quando se converteu, você começou a frequentar uma igreja local e você, às vezes,
viu tantas coisas que você não concordava, você viu tantas coisas que às vezes até confrontavam um pouquinho aquilo que a Bíblia, né, fala de uma forma tão clara, e você não tem entendimento, a gente não tem esse entendimento, e a gente começa a imaginar que a igreja local, ela é a revelação completa do que significa ser igreja. E a gente começa muitas vezes a passar por um processo onde nós, como foi falado aqui, nós nos decepcionamos com tantas coisas dentro da igreja, mas nós não podemos nos decepcionar com a igreja. Por quê? Porque a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Agora, a instituição igreja, a parte humana da igreja, ela sempre vai ser falha. E uma das coisas que nós precisamos aprender na nossa vida é que nós fazemos parte desse processo. E nós, como igreja, nós podemos cooperar para que a igreja cresça na edificação dessa revelação, ou nós podemos simplesmente parar onde nós estamos, estarmos ressentidos, né, com a igreja humana, pensando que os problemas da igreja humana refletem a verdade da igreja espiritual. E aí o que acontece? A gente opta por não participar da igreja humana e a gente acaba se distanciando da revelação da igreja espiritual. Por que isso é tão importante para nós? Nós precisamos entender que nós somos parte desse processo. Que a igreja é o reflexo daquilo que nós somos dentro de casa, como sociedade. A igreja é o reflexo da sociedade hoje. Essa semana passada nós pintamos o pátio da nossa igreja, né? E meus filhos todos lá, pai, tem que pintar a igreja desse jeito. Mas eu não quero. E a pastora Roberta, não, a gente não gosta. Faz mais de ano que eles querem, né? Tava lá ficando no pé da gente. Aí chegaram pra gente e falaram, pai, mas todo mundo tá pintando assim, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas não é porque todo mundo tá fazendo, é porque isso é moda, isso é passageiro, isso não é importante. Aí eu estava sentado na minha sala, na verdade eu estava deitado no meu sofá, no meu gabinete lá, né, que eu tenho um sofá muito confortável, e quem já foi lá conhece. Eu estava lá deitado pensando, mas isso não é importante, isso não é importante. Aí Deus falou no meu coração, se não é tão importante, por que não pode pintar? Deu para entender? Eu falei, verdade, né? Isso não tem lógica nenhuma, porque é simplesmente uma coisa que pode fazer. E aí, o que vai mudar a espiritualidade da igreja? Nem nada. Aí eu cheguei para o meu filho e falei assim, pode pintar. Né? Ficaram todos felizes lá e pintaram a igreja. Eu achei horrível, mas tudo bem. Tá gravando isso aí, mostra para ele depois. Né? Eu não gostei, não é o que eu e a Roberta, nós conversando lá, falou, e aí, Roberta? Né? Ficou legal, né? Tá. Você pintaria dessa cor? De jeito nenhum, nem eu também, né? Não é o que a gente gostaria, mas nós fazemos parte de um processo. E eles estão dentro desse processo. E nós respeitamos eles nos respeitam e a gente abre mão em uma certa situação. Não estamos abrindo mão de princípios, mas abrimos mão de algumas coisas para deixar eles participarem do processo. Está entendendo o que eu estou falando? Amém? E aí o que é legal é que a gente vê que isso traz união para a gente. O que eu poderia confrontar e brigar, pelo contrário, se tornou algo que a gente deu muita risada, que a gente brincou, virou um divertimento, e a igreja toda levou aquilo de uma forma tão tranquila. E eu falei, olha só que bênção. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos encarar dessa forma. Nós fazemos parte do processo e nós precisamos aprender a facilitar esse processo da nossa vida. Amém? Vira para o seu irmão que está ao teu lado lá, você tem que se tornar um facilitador. O que significa isso na verdade? É sermos mais pacientes com as pessoas, né? Termos mais paciência. Gente, tem paciência com a gente, que a gente é pastor, mas a gente não é perfeito não, viu? Tem paciência, que a gente falha tanto, fala errado às vezes, né? A gente fala coisa que às vezes não devia falar, mas a gente é meio limitado mesmo, mas tem paciência com a gente também, né? Então, a gente precisa aprender a ter paciência uns com os outros, amém? Vira para o seu irmão e fala para ele, tem paciência comigo, vai?
A gente precisa aprender a ter paciência, a gente precisa demonstrar mais o nosso amor. Verdade, a gente precisa ter mais demonstrações de carinho, de carinho. Nós recebemos algumas pessoas agora, alguns meses, né, na igreja, uns membros novos, e tem umas pessoas que vieram também de uma outra denominação. E eu tenho um costume, eu chego na igreja, abraço todo mundo, e vou, né, cumprimentando o pessoal, e eu falo alto, e eu brinco, eu sou meio mineiro, mas meio, né, assim, meio espalhafatoso também. Tem hora que aí eu vou lá, cumprimento, e tem um irmão, que eu chego, eu dou a mão para ele, assim ele me dá a mão, eu puxo ele para dar um abraço nele, ele faz assim, né? Sabe aquela coisa assim, que você puxa o cara para dar um abraço nele, o cara segura firme ali para não abraçar, né? E eu lembrei de um irmão que era assim no começo, quando ele foi para a igreja, o irmão Zé Augusto, muita gente conhece, né? E o irmão Zé Augusto era desse jeito. Hoje eu quebrei aquele hominho, né? Que ele chega e já me abraça, tudo. E esse aí é um desafio na minha vida. Eu coloquei como propósito de vida fazer esse irmão me dar um abraço, né? E eu estou trabalhando nisso. Em nome de Jesus eu vou conseguir, né? Mas você vê, tem que ter paciência. A gente precisa demonstrar carinho porque as pessoas não estão acostumadas. Agora, outra coisa também, trabalho. Às vezes a gente se sente tão sufocado, né? Como eu disse, a nossa geração, ela é pressionada de todos os lados. Trabalho, é muito trabalho, muita correria. Tem gente que trabalha o dia inteiro, depois sai do trabalho, vai estudar, e ainda o pastor fala para você que você tem que ir na célula, que você tem que vir no culto, que você não pode faltar, e não sei o que, e a gente fica ali pilhado. E aí tem hora que a gente fala, eu vou parar com tudo. Quem aqui nunca falou isso, né? Eu vou parar com tudo. Eu já falei muitas vezes, mas tem uma coisa, meu irmão, fazer a obra de Deus, ela precisa ser feita. Muitas vezes ela vai ser difícil. Eu aprendi algo na minha vida, uma frase, né? Que diz que a obra de Deus começa difícil, se torna impossível e depois ela é feita. Olha só, né? Então, quando eu olho para algo que nós estamos planejando para fazer, se você parar e ficar pensando, mas vai dar muito trabalho, a gente acaba não fazendo nada. Para ocorrer mudanças na nossa vida, algumas coisas têm que ser destruídas. Para que a mudança realmente seja efetivada na nossa vida, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos, a gente tem que quebrar alguns hábitos. Para que a mudança se estar na nossa vida, alguma coisa vai ter que ser quebrada. Então eu costumo dizer o seguinte, vou começar por mim mesmo, né? Eu tenho que ser quebrado. Primeiro passo, para entender a urgência da obra de Deus. É difícil, mas precisa ser feito. Ser igreja não é fácil, já vou avisando, né? Então, dá trabalho, cuidar de gente, dá trabalho. É custoso? É, mas é assim que tem que ser. Não tem outro jeito, não tem atalho. Gerar discípulos, cuidar de pessoas, formar uma igreja, é algo que vai dar trabalho. Isso, por incrível que seja feito, somente os valentes que vão alcançar, só aqueles que vão chegar até o fim. Verdade. Por quê? Porque é tão difícil que a gente às vezes para no meio do caminho. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. E quantas vezes que nós já pensamos em parar? Eu e a pastora Roberta, eu acho que uma vez por semana a gente tem uma conversa mais ou menos assim, né? Mas a gente não pode desistir. Tem que continuar. Porque existe um projeto de Deus para a nossa vida, um chamado de Deus. Então a gente tem que trabalhar. E a gente tem que pagar esse preço, não tem outro jeito. Agora, existem algumas coisas que são fundamentos, que são princípios para nós. Quando Paulo ele diz isso, ele fala assim, olha, vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Toda essa revelação, tudo isso que eles aprenderam, mas Paulo diz assim, tendo Jesus como a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra de esquina, aquela pedra que ela é colocada para se tornar o alicerce dessa edificação chamada igreja. Amados, igreja só é igreja se ela tiver Jesus como centro da sua vida.
A igreja ela tem que mostrar Jesus. Ela não precisa mostrar o pastor, ela não precisa mostrar os seus ministérios, ela não precisa mostrar que eu estou dizendo, colocar isso como alvo principal. Não é o ministério da igreja que faz a igreja crescer, não é a mídia da igreja que faz a igreja crescer, não é o programa da televisão que faz a igreja crescer. Estou falando de uma igreja espiritual, presta atenção, né? Qual é o fundamento de uma verdadeira igreja de Jesus? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja saudável e bíblica é uma igreja que apresenta Jesus. Então, você chega num lugar onde a igreja idolatra seu líder, tem alguma coisa errada. Você chega numa igreja onde aquela igreja idolatra a sua visão, tem alguma coisa errada. Você chega numa igreja onde uma igreja idolatra o seu modelo, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a igreja tem que adorar a Jesus Cristo. Amém? Ele é o fundamento. A revelação dele para nós, né? Ele trouxe a revelação de Deus para a nossa vida. A revelação do Pai para nós. Ele nos resgatou. Então Jesus tem que ser o fundamento desta igreja. Agora, olha só que coisa tremenda aqui. A Bíblia fala assim, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Por isso que eu falo, nós não estamos edificando uma coisa qualquer. Nós não estamos edificando uma instituição humana, nós estamos edificando um edifício espiritual. Isso aqui, amados, é muito sério. E é interessante que Paulo ele usa aqui um termo, né? Ajustado. Olha só, ajustado. Estava lendo no livro esses dias e muito tremendo isso. E ele falando sobre esse texto também, de que imagina aqui a construção de um edifício, de uma casa. Lembra que Jesus disse que a casa tem que ser construída sobre a rocha, né? E não sobre a areia. Por isso que tem que ter um fundamento muito firme. E esse fundamento que vai dar solidez a essa edificação. Agora, imagina, meu irmão, se você faz um ótimo fundamento, você tem um ótimo fundamento, mas você chega e vai construindo o resto de qualquer jeito. Também custa, né? Pode acontecer dessa edificação ruir e cair. Agora, por que o apóstolo Paulo usa essa analogia aqui? É interessante isso. Hoje, né, o pastor Serafim, que é um pedreiro de mão cheia, sabe tudo de edificação, né? Se você precisar, chama ele que ele te ajuda, né? Ele está querendo aposentar, mas não deixa não, pode chamar ele, estou brincando, viu? Agora, você sabe, hoje você vai numa cerâmica, que chama, que fabrica tijolo, é cerâmica, né? Você vai numa empresa lá, eles fabricam cerâmica, eles fazem lá, por exemplo, 10 mil tijolos, tudo igualzinho. Aí o pedreiro chega lá, ele pega 10 mil tijolos, e ele vai edificando, ele não fica lá pensando qual que ele vai pegar. Ele vai lá, pega o tijolo, põe, passa lá o cimento. Eu já vi o Serafim fazer isso, né? Nunca quis aprender, graças a Deus. E aí, vai lá, põe o cimento, edifica, põe outro, vai pondo outro, vai levantando uma parede e fica aquela parede retinha. Só que no tempo de Paulo não era assim. Eles faziam edificação com o quê? Com pedras. E é interessante que eles tinham que separar várias pedras. Mas quando ele ia pegar para construir ali aquela casa, ele começava a fazer o alicerce e depois ele ia colocando pedra sobre pedra. Só que, às vezes, ele pegava uma pedra, ele analisava o formato da pedra, colocava. E aí ele ia levantando, pegava outra pedra, colocava do lado, e depois ele tinha que pegar uma outra pedra e encaixar no meio daquelas. Está entendendo o que eu estou falando? Onde eu quero chegar? Olha que coisa tremenda. Para ele construir uma parede, ele precisava analisar se aquelas pedras iam se encaixar uma na outra. Ele não podia, por quê? Porque não era tudo igual. Cada pedra era de um jeito. É interessante isso, que o apóstolo Paulo, ele diz que nós estamos sendo edificados. Nós somos as pedras espirituais para a construção
da casa que vai ser a morada de Deus. Meu Deus, isso é profundo demais. Só que Paulo, ele usa analogia falando que a construção está sendo feita, uma edificação para a morada de Deus, ou seja, né, cada um de nós como pedras espirituais sendo construídos um edifício para Deus habitar, só que cada pedra não é igual à outra. Existem diferenças. E aí nós queremos que todo mundo seja igual. E às vezes nós cobramos das pessoas que sigam um padrão. E às vezes nós forçamos as pessoas a serem parecidos uns com os outros. E eu cheguei a uma seguinte conclusão. Eu preguei isso na quinta-feira agora passada. Amados, o nosso verdadeiro modelo é Jesus Cristo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Lógico que você tem seus líderes como exemplo de vida, que você tem referência para a sua vida, para o seu ministério. Isso é bom demais. Você ter pessoas, irmãos em Cristo, que você olha e fala, poxa, essa pessoa é homem de Deus, é mulher de Deus. Eu gostaria de ser como ele. Glória a Deus, muito bom. Mas o modelo principal que nós temos é Jesus. Isso é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque em Jesus não existe nenhuma maneira de nós errarmos. Todas as vezes que nós olhamos para homens e mulheres como modelos, e eu falo isso para você, eu tenho muitas pessoas que eu me espelho neles, mas eu sempre estou pronto para perceber se houver algum erro na vida deles. Eu não vou acusá-los e nem julgá-los. Por quê? Porque eu não espero perfeição deles. O único que eu espero perfeição é de Jesus Cristo. Amém? Está entendendo o que eu estou falando, amados? Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que aquilo que Jesus colocou na nossa vida, o chamado de Deus para nós, não é para construir um templo humano, mas é construir um edifício espiritual para que sirva como morada de Deus. É interessante isso, que para nós, quando nós entendemos isso, nós entendemos o sentido de ser igreja. Nós podemos nos reunir com irmãos de qualquer outra denominação, que seja cristocêntrica, que tenha Jesus como Senhor e Salvador, que acredite, né, no Espírito Santo, que acredite da mesma maneira, professe a mesma fé, mas que seja outra denominação, não tem problema nenhum. Se você participar de um culto, começar a louvar, começar a adorar, você vai ver fluir uma unção, uma presença de Deus no meio daquele povo, onde cada um é de um jeito. Mas ali o edifício que está sendo edificado é a igreja espiritual. Amém? E quando nós nos reunimos, ali há a presença de Deus. Porque no meio da igreja de Jesus há a presença do Espírito Santo. Nós precisamos lutar por isso, amados. Nós precisamos lutar por isso, por uma igreja sadia, por uma igreja espiritual, por uma igreja amorosa, por uma igreja que olha para os necessitados, por uma igreja que não tem o seu olhar só para dentro, mas para fora também, por uma igreja missionária, por uma igreja apostólica, por uma igreja que bate no coração dessa igreja, o coração de Deus. Na verdade, para que o Espírito Santo encontre nesse lugar a liberdade para poder agir. E os problemas, as lutas, nós vamos vencendo cada uma delas. Às vezes a gente discute, às vezes a gente fica bravo, às vezes a gente é duro, às vezes a gente é humilhado, às vezes a gente pensa, meu Deus, mas aí a gente se lembra que Jesus morreu, foi por essa igreja. E aí a gente acaba se lembrando que realmente vale a pena. Amém. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Vira para o seu irmão que está ao teu lado e fala assim para ele: vale a pena ser igreja. Glória a Deus. Feche teus olhos, deixa eu orar por você. Tanta coisa que a gente poderia falar, continuar nesse texto, mas vou até aqui porque é aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero orar pela sua vida, agradecer ao Senhor por você que está aqui nessa noite, você que já faz parte da igreja, você que já entregou a tua vida para Jesus, você que está, talvez, por causa de tantas coisas, você está com o coração pesado, você está, às vezes, perdido, sem saber,
né, que direção tomar, ou como fazer, ou talvez você está na igreja e está desanimado, está cansado. Deixa eu dizer para você uma coisa, não é só você que se sente assim, olha, não é fácil, nós sabemos disso, não vou ficar repetindo isso, mas não existe outro caminho para nós. Jesus Cristo é a revelação de Deus na nossa vida, só nele nós encontramos a salvação. E talvez você que está cansado, você está tão perdido aí, pede para o Senhor te dar uma direção. Porque quando nós ficamos assim, muitas vezes nós nos esquecemos de quem realmente pode nos ajudar. Quantas vezes, amados, a gente coloca a nossa esperança em pessoas, não está errado, mas a gente espera tanto dos outros, e às vezes espera coisas que vai além da capacidade das pessoas de nos dar. Mas Jesus é uma fonte inesgotável. Ele traz revelação para a nossa vida, Ele traz consolo, Ele traz o renovo, Ele aponta a direção, Ele fala com você. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Ele fala com você através da Bíblia. Leia a Bíblia. Ele fala através de um louvor. Louve ao Senhor, ligue o seu som, entre no seu quarto, se ajoelhe, deite, faça o jeito que você achar melhor, mas busque o Senhor, busque a direção dEle para a sua vida. Abre o seu coração para Ele, deixa Ele falar com você, deixa Ele ministrar no seu coração, porque aí, meu irmão, quando Deus falar com você, você vai se encher de fé. A sua fé vai ser renovada, a sua força vai ser restaurada, a direção vai ser tão clara na sua vida que você não vai ter medo. Pelo contrário, o Senhor vai te dar uma porção dobrada de ousadia, de intrepidez, e o Senhor vai ministrar no seu coração e encher ele com a presença dele, e o amor do Senhor vai transbordar na sua vida. Ser igreja é isso, como foi ministrado aqui, nós ajudando uns aos outros, e eu tenho certeza que caminhando assim, respeitando um ao outro, tendo paciência um com o outro, mas edificando aquilo que é mais importante, que é um edifício espiritual, um lugar onde as pessoas vão realmente encontrar a presença de Deus. Você faz parte disso, não se esqueça, você faz parte disso. Você foi escolhido por Deus para ser uma pedra nessa edificação, para você ser usado por Ele. Eu oro pela sua vida, por você que está aqui nessa noite. Põe a sua mão no coração. Pai, renova a nossa vida, renova a tua unção sobre nós, renova, Senhor, para que a gente tenha essa pegada, Senhor, para que a gente possa fazer algo diferente, algo ousado, algo poderoso, para que a gente possa refletir a tua unção, o teu poder, a tua glória, Pai. Como igreja, Senhor, rompendo em fé, que a gente possa fazer a diferença e que a nossa vida possa ser diferente. Por isso eu oro, Senhor, por essa igreja que está completando 3 anos. Senhor, ainda é só o começo, ainda tem muita coisa para acontecer, muita gente para ser edificada. Usa, Senhor, usa essa igreja, usa a vida do pastor Serafim, usa a vida da pastora Fátima, usa a vida de cada membro dessa igreja, Senhor, e aqueles que ainda vão vir, aqueles que vão chegar, para que eles participem e continuem contribuindo para o crescimento e para a edificação dessa parte do corpo de Cristo. Nós declaramos a bênção do Senhor, nos alegramos pelo aniversário dessa igreja e exaltamos o teu nome, porque aqui nesse lugar o fundamento é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Dá um abraço bem forte no seu irmão aí. Deixa o pastor Serafim vai falar aqui. E você que veio aqui nessa noite, você que o diabo tentou te enganar, falando que você não consegue, que não vale a pena você participar do ministério na igreja. Você que deixou isso para lá, falou assim, ó, não vale a pena, dá muito trabalho, dá muita, né? É muita raiva, eu passo raiva. Eu creio que Deus te trouxe nessa noite, você aqui, para mostrar
que Deus confia em você. Que Deus quer que você deixe os seus dons adormecidos para que você possa reavivar esses dons adormecidos que há dentro de você. Foi Deus que colocou. Cada um de nós temos um dom. E é o corpo sendo edificado. Não enterra os dons que Deus te deu. Não enterra. Porque vai chegar na sua velhice, você pode ficar triste porque você tentou fazer um monte de coisa e não deu nada certo. Tá? Você pode ficar triste. Nossa, tudo que eu tentei deu errado. Mas você não vai ficar triste porque você não tentou. Pior coisa é você chegar no final da vida e falar, eu gostaria de ter feito, mas nunca teve ousadia e coragem de fazer. Faça. Você tem dom para louvar, louve. Tem dom para tocar, toque. Tem dom para fazer teatro, faça. Tem dom para pregar, pregue. Mas não deixe de fazer. Essa é a pior coisa que o diabo tem feito no meio da igreja nos dias de hoje. Desanimar as pessoas. Não faça. Olha lá, você não serve. Todos servem. Todos servem. E aí na unidade é que vem a unção de Deus e a gente vê a manifestação do poder de Deus. Amém? Obrigado. Estou muito grato à sua presença. Obrigado de ver a carinha de vocês. Como que é bom esses momentos. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Jesus Cristo, o Senhor é a pessoa mais importante desse lugar. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, te louvamos. Tudo que nós fizemos foi para ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está edificando a igreja espiritual do Senhor. Cada um de uma forma de ser, mas nós respeitamos, nós amamos, não importa que aonde ele esteja, que igreja esteja, mas nós nos amamos, embora distantes, mas sempre juntos, porque nós nos amamos uns aos outros, porque nós somos teus filhos, somos a tua igreja, viva e verdadeira, que o diabo, as portas do inferno não prevalecerá, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, comunhão do Espírito Santo, esteja hoje para sempre com todo o povo de Deus. Que você seja muito abençoado, que Deus deposite 100 vezes mais na sua vida. Muito obrigado pela sua participação, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia!